Se você acabou de assistir ao Poço 2, é provável que tenha ficado com fome de respostas. Quem são aquelas crianças? Qual a importância da pintura? O que acontece naquele maldito final? Neste vídeo, vamos investigar os dois filmes, em busca de respostas, referências e detalhes que podem ter passado despercebidos. E tentar desvendar o verdadeiro significado por trás dessa história, em todos os detalhes que você perdeu em O Poço 2. Deixa o like para esse vídeo subir alguns níveis e vamos para o vídeo. O filme começa com crianças brincando, em perfeita harmonia, em volta de uma pirâmide. Entre elas, podemos ver a criança que Goreng salvou no final de O Poço 1. Elas aguardam pacientemente a vez de descer pelo escorregador, e intercala com entrevistas de candidatos para o poço. No primeiro filme, vimos que alguns vão voluntariamente, outros escolhem cumprir pena lá dentro. Me fizeram escolher entre um hospital psiquiátrico e o poço. Nessa entrevista, as pessoas são pacíficas e civilizadas, criando um contraste com o que elas se tornam dentro do poço, verdadeiros animais, nos fazendo refletir sobre como o ambiente pode moldar o comportamento humano. O poço. Dentro do poço, acompanhamos dois novatos, Perempuan e Zamiatin. Logo de cara, eles descobrem as regras de convivência. Você só pode comer o prato que escolheu na entrevista, ou o pessoal do andar de cima desce pra te meter porrada. E a plataforma traz novamente o bolo gigante, assim como no primeiro filme. Bom detalhe de continuidade, e demonstra a diferença dos dois regimes. No regime anterior, o bolo nunca passava dos primeiros níveis. É importante lembrar que o Poço 2 é uma prequela, ou seja, se passa antes dos eventos do primeiro filme. Até a entrevistadora é a mesma. Em O Poço 1, ela divide o nível com Goreng e se sacrificaria para alimentá-lo. Ao longo do filme, surgem muitos paralelos com o Poço. Quantos níveis tem? 333. O número de andares era um mistério no outro filme, e só descobrimos no final dele. 333 é visto como um número angelical, e no último vídeo falamos sobre 2 pessoas por andar, somando 666, o número da besta. Mas este filme confirma que o último andar, embora tenham 2 camas, parece haver sempre uma criança sozinha, então são 665. Acertou. Descobrimos então que as regras foram inspiradas por um Messias, que alimentou seus seguidores com sua própria carne. Ele cortou a carne da própria coxa e alimentou os necessitados. Uma alusão direta a Cristo. Esses seguidores seguem cegamente as leis, literalmente representado pelo líder, um juiz que não tem olhos, uma metáfora para a justiça cega. A protagonista também carrega uma tatuagem de balança, outro símbolo de justiça. Mas a crítica não é contra a religião ou a fé em si, e sim contra o fanatismo e a distorção das mensagens, ou a interpretação literal delas. A lei não se interpreta, se cumpre! O filme nos mostra que mesmo uma bela mensagem, como acabar com a fome, por mais bem intencionada que seja, pode ser usada para justificar atos horríveis. O filme segue um roteiro bem parecido com o primeiro, incluindo a montagem da rotina dos 2 personagens. O homem no andar de cima parece ser o mesmo que estava acima de Goreng no filme anterior, nível 180. Quando o mês muda, eles acordam no nível 180. Aprendemos a respeitar a lei no nível 24. Mesmo que caráter não seja medido por dinheiro, o filme tenta mostrar que é fácil seguir as leis quando você está numa posição privilegiada. Após um tempo no nível 180, a desesperança toma conta. Eles param até de checar se tem comida na plataforma. Sem comer e com muito tempo de sobra para pensar, Zamiatin, atormentado pela culpa, se sacrifica. O companheiro de Perempuan disse que entrou no poço depois de se frustrar com a matemática. A solução para essa raiz é o que se chama em matemática de número imaginário. Eu deixei minha cadeira na universidade. Mas logo percebemos que é mentira. Como um professor universitário ficaria atormentado com algo ensinado no ensino médio? Você largou a escola aos 16 anos. Sua vida inteira foi uma mentira. Imaginário não existe e não serve para nada. Nível 51. Mais tarde, Perempuan acorda no nível 51, agora com uma nova companheira. No poço, cada pessoa pode escolher um prato e um objeto. Só há uma chance para escolher algo que pode te acompanhar por meses ou anos. Sua nova companheira de nível escolheu um travesseiro e ameixa.
Eu pediria arroz, feijão e minha tech t-shirt da Insider. Porque, simples, essa camiseta é anti-odor, facilita a evaporação do suor. Então eu não precisaria ficar lavando toda hora. E o melhor, foi feita para durar anos sem desbotar. É tipo uma camiseta que se cuida sozinha enquanto você cuida de sobreviver. E não é só para situações extremas, é camiseta para qualquer momento. Para academia, aquela corridinha ou até por baixo da camisa social. Porque ninguém merece aquela pizza embaixo do braço. E é só tirar do varal e jogar no corpo, que ela desamassa só com calor. Então corre lá para dar uma olhada nos preços e modelos. A Insider deixou um cupom especial para os inscritos. É o Sessão Nerd 15. E melhor, eles anteciparam os descontos da Black November. E somando esse meu cupom com os descontos do site, dá para pegar até 40% off. Mas é só até acabarem os estoques. Então confere lá. É a chance de você finalmente experimentar a Tech T-shirt. Perempuan culpa os bárbaros pela morte de Zamiatin e resolve descer com sua parceira para se vingar. Elas descem aplicando sua própria justiça, até encontrarem o mesmo garoto que vimos em O Poço 1. Eu vou sufocar ele com o travesseiro. Mas ao descer, violam uma regra. Apenas os 2 níveis acima podiam agir. Daginbab, ou Ungido Cego, aparece para aplicar um castigo, quando o garoto entrega o plano delas. Ele disse que, comendo um cachorro, acordariam do sonho e poderiam escapar. Todos riem, achando que ele entendeu errado, mas Perempuan literalmente come o cachorro de uma pintura para tentar escapar. Os ungidos arrancam o braço dela e mandam sua companheira como alimento para os níveis inferiores. Enquanto Perempuan perde a fé no sistema, a cena intercala com as crianças brincando. Um elo que faz a roda girar se quebra, a estabilidade se vai. Elas começam a competir pelo escorregador, fazendo com que ninguém mais consiga usá-lo. O que antes era diversão, vira uma disputa para chegar ao topo da pirâmide. Nível 72. Perempuan acorda no nível 72, com Trimagazi, o famoso velhinho do óbvio. Isso é tão óbvio que eu nem sequer penso em dizer óbvio. O filme mantém a continuidade aqui. Este foi o nível que ele disse ter acordado em O Poço. Acordei no 72. Não fale com os de cima. Também não fale com os de baixo. Uma lição que ele passará para Goreng. Vocês de baixo, Não chame as pessoas lá de baixo. As pessoas de cima não vão te responder. Por quê? Falar me esgota. Fanservice. Falar me esgota. Eu trouxe para cortar o pão. Em casa eu compro pão cortado, mas aqui eu não sei. Fanservice. E o pão de forma eu já compro cortado. Óbvio. Mais fanservice. Trimagazi nunca foi de seguir a lei, e sem pensar 2 vezes, se junta a Perempuan para enfrentar o sistema. Eles espalham um discurso de liberdade para reunir esforços na luta. Em um dos andares, encontram Barat e sua corda. Lembra dele? Ele tentou escapar escalando o poço. Essa vez eu chego lá em cima! Ei! Até literalmente cagarem na cabeça dele. Barat morreu ajudando Goreng a descer ao fundo do poço. Perempuan faz uma parada no andar, onde está a pintura Cão, de Francisco Goya. Goya pintou essa obra no muro de sua casa, já no final da vida, enquanto lutava com doenças mentais e físicas. A pintura é vista como um reflexo de sua desilusão com o mundo. Essa desilusão se encaixa perfeitamente na narrativa do filme, já que o poço funciona como um espelho do mundo real, e refletir sobre ele pode nos fazer perder a fé na humanidade, assim como Goya. Mais tarde, a pintura foi transferida para uma tela. E depois passaram para essa tela. Os legalistas param no andar de cima, fazendo a plataforma descer vazia todos os dias, enfraquecendo o grupo até que possam ser facilmente derrotados. Trimagazi então sugere descer e comer os legalistas que estão nos níveis inferiores. Gênio. É quando descobrimos a trágica história de Perempuan, história de fundo. Quando ela estava exibindo uma série de esculturas que representavam a brutalidade animal, uma delas era um cão bestial, com lâminas afiadas. Mesmo sabendo do perigo, Perempuan recusou colocar proteção ao redor da obra. O filho do namorado dela, que visitava a exposição, tropeçou e morreu. Ironicamente, isso aumentou o valor das obras, porque, no fim, o ser humano é um animal muito estranho. Perempuan foi absolvida pela justiça humana, mas foi consumida pela culpa. Ela entrou no poço procurando tempo para se perdoar. Enquanto conta sua história, a vemos recusar a carne dos companheiros mortos. Ela está cercada por fantasmas, incluindo o homem do início do filme, agora jogado no chão. Confronto. Logo após Perempuan falar sobre a brutalidade animal nas obras, temos uma amostra da brutalidade humana no confronto dos 2 grupos. No final, apenas ela e Trimagazi permanecem de pé, mas ele se recusa a continuar. Trimagazi ter lutado por esse regime explica um pouco do seu comportamento no primeiro filme. Você é comunista? Enquanto o primeiro filme critica o classismo, o capitalismo e a liberdade total, O Poço 2 oferece uma crítica mais complexa, abordando a posse, o comunismo e o fanatismo religioso. Qual vai ser o castigo dele? Vai ser severo.
mais justo. E mesmo que nenhuma crítica seja perfeita, o filme mostra que todos os sistemas são falhos, porque humanos são falhos. No es una cuestión de ideología. Es con lo que naces. Naces siendo un ser humano. Tienes humanidad. A revolução feita neste filme leva ao que é mostrado no primeiro filme, onde os de cima comem e os de baixo sofrem. É o que leva à Revolução de Goreng, que tenta redistribuir os alimentos de forma justa, sendo visto como o Messias por isso. Você tá falando com o Messias. O Messias da merda, mas o Messias. Você é o quê? Um Messias? Trazendo um aspecto cíclico, isso é, uma revolução leva a uma contra-revolução, que leva a uma revolução, e quem sofre, no final das contas, são as crianças. Ainda assim, as ideologias se misturam. Os ungidos, por exemplo, falam de coletivismo, mas estão apenas defendendo a propriedade privada, o prato que cada um escolheu. Y otros que bajo un envoltorio, un paraguas supuestamente colectivista, lo único que hacen es defender la propiedad privada, que como sabemos en el hoyo es el plato con el que entras. Enquanto isso, o grupo que busca liberdade carrega símbolos como a foice e o martelo, da antiga União Soviética. Não acredito que esses dois objetos estejam por acaso no mesmo quadro. Nada em um filme é por acaso. Final. Para não inalar o gás do sono durante a troca de nível, Peripuan se intoxica com a tinta da pintura, ou usa para bloquear a respiração, e não escolhe qualquer parte, mas sim o cão. Comer o cão se relaciona à sua culpa e à obra responsável pela morte de uma criança. Agora, ela prova do próprio veneno, engole a obra e, literalmente, consome aquilo que lhe fez tanto mal. Isso sugere que ela está morta a partir deste momento. E se não der certo? Aí a gente morre. Mas o filme não confirma. De qualquer forma, sua morte aqui ou adiante não mudaria muito. Mas a ideia é atraente. Seu parceiro morreu queimado, e isso se relaciona a uma de suas culpas. Você tentou queimar o seu quarto, mas... Seria o poço uma prisão pessoal, e a única saída é a morte? Nós somos prisioneiros de nós mesmos. E disso não tem como escapar. Mesmo absolvida pela justiça humana, Peripuan vive numa prisão pessoal. O poço pode representar esse estado. Assim como seu companheiro de cela fracassou em sua vida e viveu mentiras, e também está nessa prisão. A cena intercala com crianças competindo, até uma delas chegar ao topo da pirâmide e comemorar como uma vitória. Um holofote é jogado sobre ela, que agora se destaca entre as outras. Ela é levada por Miharu, a mulher que dizia estar procurando o filho no poço. No primeiro filme, descobrimos que Miharu não trabalhava na instalação, mas era uma atriz de cinema. Ela é uma atriz de cinema. O objeto que ela escolheu foi um ukulele. Sugerindo que essa cena pode ser uma metáfora, não algo literal. O que exatamente isso representa? Aqui estão algumas interpretações possíveis. 1. As crianças representam a inocência perdida, com uma espécie de ambiente escolar que começa como brincadeira e evolui até um espaço competitivo, onde são escolhidas para serem colocadas num mundo onde os adultos criaram as regras, comunismo, capitalismo, etc. A atenção em que o garoto no topo da pirâmide recebe desperta inveja nas outras crianças, que deixam de se divertir e passam a competir para chegar ao topo. E Miharu realmente buscava este garoto no primeiro filme. 2. A cena simboliza a nossa primeira competição, a corrida para o óvulo de nossas mães. O casal que busca a criança representa o nascimento, jogando uma nova pessoa no sistema que criamos, onde muitos acabam nos níveis mais baixos. Ela descarta totalmente as outras crianças, incluindo a garotinha do primeiro filme, que recebe a atenção especial da câmera. Verde. Então chegamos à parte mais surreal do filme. Com todos apagados, os funcionários começam a reorganizar os corpos num ambiente de gravidade zero. O diretor escolheu o verde para completar o esquema de cores RGB, azul durante o dia, vermelho à noite e verde durante a troca de nível. A cena foi filmada horizontalmente, com os atores suspensos por cabos, criando uma sensação de flutuação. É bastante provável que Peripuan já esteja morta, especialmente porque ela acorda no meio deste processo. Mas neste ponto, o gás parece ter dissipado e as máscaras dos funcionários podem ser só precaução. Já a tecnologia de antigravidade já foi vista na plataforma, então não é algo tão impossível dentro dessa realidade para afirmar que isso seja alucinação. Ela desce ao nível 333, onde funcionários estão com o corpo, o único envolto em um lençol. Seria uma criança, uma que não recebeu ajuda de um adulto? Logo, trazem o menino do topo da pirâmide e o colocam neste nível. Colocar uma criança no último nível é um verdadeiro soco no estômago, porque sabemos o que ela vai enfrentar nascendo num nível tão baixo.
Mas a grande questão é, estamos dispostos a abrir mão do que é nosso para garantir o bem dela? Ou vamos simplesmente culpar quem a colocou no mundo, enquanto o inocente sofre as consequências? Perempuan tem a chance de escalar até o topo, mas escolhe salvar a criança. Se eu pudesse voltar atrás, eu preciso escapar. Eu teria salvo ele. Ela tem um delírio com o Messias, que parece Goreng, protagonista do primeiro filme, que tira pedaços de sua própria carne para alimentar os seguidores, numa clara alusão à Última Ceia, com uma pintura que ela mesma fez. O número 333 reforça o paralelo religioso. Isso também pode ser visto como um ritual de sacrifício. A faca agora está na mão dela. Quem ela escolhe sacrificar? Ela mesma ou a criança? A sua viagem terminou, mas ele vai ter outra oportunidade. A jornada do adulto acaba, mas a criança representa o futuro e pode continuar. Perempuan é recebida por pessoas debilitadas. Antes, vimos uma pessoa que cai ser devorada, o que nos faz pensar, será que existe uma versão deste local para aqueles que se redimiram? Corta para outras pessoas descendo na plataforma, algumas com crianças, outras não. E então, Goreng aparece. É seguro dizer que todos ali embaixo estão mortos, já que muitos morreram em cena. Mas durante o filme, eles aparecem como fantasmas, aumentando a ambiguidade. Sim, como fantasma. Claro. Perempuan pode ter morrido por intoxicação, tanto quanto pelos ferimentos na cabeça. Ela é a mensagem. Ela é a mensagem. Diz isso imediatamente que manda a criança para a administração. E numa análise pé no chão, estão lembrando quem governa que existe uma criança no fim do poço? O outro grupo achava que a mensagem era o terror. O terror é a mensagem. Perempuan reconhece Goreng, eles se abraçam e o filme acaba. Isso acontece tempos depois dela descer, pois não há mais sangue em sua testa. Goreng poderia ser o namorado dela e salvar a criança teria sido sua redenção. Seria um fechamento interessante, mas talvez um pouco forçado pelos roteiristas. Afinal, Goreng não entrou no poço por depressão, mas para parar de fumar e conseguir um certificado. Em nenhum momento ele menciona um filho no filme anterior. Agora, se você está buscando uma resposta definitiva para dormir tranquilo, saiba que os autores nunca tiveram essa intenção. Sí que merecía seguir contando más de la historia, dando alguna respuesta, pero sobre todo más preguntas. Y lo que no me gustaría si hacéis una tercera es que se explique. Mesmo assim, nenhum filme é feito de cenas aleatórias. Todas têm um propósito ou servem para algo, nem que seja para provocar reflexão. Yo 2, como el hoyo 1, es una reflexión sobre la distribución de la riqueza. Se você encontrou semelhanças entre o filme e o mundo ao nosso redor e repensou alguma de suas atitudes, então o filme cumpriu seu papel e a obra foi um sucesso. Pessoalmente, eu prefiro 1000 vezes o primeiro filme, porque ele vai direto ao ponto e questiona como você se comportaria em cada nível. Acredito que apenas descrever uma cena já pode até ajudar a formar sua própria opinião. Então comenta aqui embaixo o que achou do filme e qual sua conclusão. Não esqueça de aproveitar a Black November da Insider. A Insider deixou um cupom especial para os inscritos. É o Sessão Nerd 15. Então confere lá. É a chance de você finalmente experimentar a Tech T-shirt. Um grande abraço, até a próxima.